pela vida de cada irmão, de cada criança, né, que não deixa de ser irmão, como a irmã Bíblia falou. Não existe Espírito Santo que gostei, irmã Bíblia, dessa expressão que você usou, contextualizando. Gostei muito. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um, dos irmãos, das irmãs que passaram, que entenderam o propósito. Eu louvo a Deus pela vida do Ministério de Intercessão, que esteve à frente todo o tempo desse projeto. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. E esse projeto nasceu no coração dela. E assim, eu quero aproveitar, né? Eu disse, na minha oportunidade eu tenho que falar também. Então, eu sempre sonhei de realizar um culto na igreja do perdão. Já falei isso aqui para os irmãos uma vez. Mas a gente nunca marcou, né? Eu sempre sonhei ter o culto do perdão. E eu não sabia que o culto do perdão era hoje, às 12 horas de oração e adoração. Então eu queria também, né, pedir perdão a Deus pelas minhas negligências, pelos meus pecados. Como eu falei aqui a semana passada, quem estava aqui ouviu o que é ser pastor, né? E ser pastor também é pecar. Esqueci de falar isso na semana passada. O pastor peca. Como eu disse para os irmãos, o pastor, ele é um ser humano, né? Então eu queria também, diante da igreja, pedir perdão ao Senhor pelas minhas negligências, que só Ele sabe. Pedir perdão à minha esposa, né? Pastor, irmãos, é homem, é marido, igual a você, marido, né? Você às vezes falha, né, com a esposa, não decepciona a esposa. Às vezes o pastor também decepciona a esposa. Quer dizer, o marido decepciona a esposa, o marido que é pastor, né? Então eu também queria pedir perdão à minha esposa. Todas as vezes que eu decepcionei ela, não sou perfeito, né? Eu disse para a Radassa e para Vitor, antes de Sofia nascer, e hoje, irmãos, fazer igual a quem foi que estava falando? Foi o pastor Geiso, né? Pastor Geiso e pastora Josi. Então, de virote, eu e a pastora também, a gente está de virote. Sofia dormiu a manhã toda ontem, a tarde toda, porque ela disse que vovô e vovó tinha que estar acordada a noite toda. Então ela trocou o dia pela noite. Aí eu falei para a Daniela de madrugada, nem sei que hora era. Ele disse, minha filha, só Jesus mesmo para segurar a gente amanhã na igreja, porque eu sei que não sei a gente vai, né? E aí Dani teve que sair 11 horas para dar banho em Sofia, dar comida à mãe de Sofia e voltar. Então, bem-vindos, né? Bem-vindos ao clube dos avós. Então eu queria, né, pedir perdão à minha esposa, pedir perdão a você, minha ovelha, meu discípulo. Um dia eu pedi perdão à direção, né, aos líderes da igreja numa reunião. E eu disse a eles, olha, eu queria pedir perdão a vocês, porque eu não sou o pastor que vocês merecem, né? Eu não tenho sido o pastor que vocês merecem. Eu falei para os irmãos, em sinceridade, eu disse, olha, irmãos, podem procurar um pastor, né? Porque eu não tenho dado o que eu poderia dar para os irmãos. Então, meu irmão, né, é como a irmã Cida falou, né? O pastor esqueceu da irmã Cida, né? E isso, né, houve um transtorno, uma turbulência
na vida dela, na mente dela, né? Então, pastor falha também. Eu não estou dizendo isso como uma anuência para a gente viver pecando, para a gente viver falhando, não. A vida do crente é uma vida de santidade a cada dia. O pecado na vida do crente, ele é um acidente. Ele não pode ser um hábito. Ele tem que ser quando acontecer um acidente. E como, né, a gente conhece na Bíblia que quando esse acidente acontece, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo, que Ele nos defende e nos absolve por causa do sacrifício dele. Então, a postura do crente deve ser essa. Quando a gente entende que nós somos falhos, a gente não tem medo de abrir o coração. Eu entendi muito bem, né, o que Deus fez aqui hoje. Eu entendi muito bem o que Deus fez aqui hoje. Você talvez não tenha ainda a dimensão do que Deus fez aqui, mas Ele levou a igreja a um outro nível. Então eu quero dizer uma coisa: não espere ter outro dia de 12 horas de oração, de adoração, se você falhar com seu irmão, para você pedir perdão aqui. Vá até ele. Vá até ele. Se não tiver culto, ligue, mande mensagem. Vá na casa dele, se você puder. Então, aquilo que Deus fez aqui neste dia, irmãos, é algo tremendo. E uma outra coisa, irmãos, que Deus ministrava no meu coração, é que, olha como as coisas de Deus não é por coincidência. Nada de Deus é por coincidência. Tudo que acontece na vida do povo de Deus, na vida do crente, é por Jesus coincidência. Ele que está no controle de todas as coisas. Eu fiquei muito maravilhado, né, quando eu vi que nós estamos no mês dos céus abertos para que Deus derrame os dons, né? E agora eu estou preocupado, porque a irmã que é tímida, no primeiro dia que falou, arrebanhou os velhos e as velhas para fazer grupo de dança. Os velhinhos e as velhinhas, ó, dois velhinhos aqui na frente, ó. E as velhinhas disseram: não, a gente também quer dançar. Agora tu vai ter que se desdobrar, meu irmão, para tu ensinar os velhinhos e as velhinhas. Os coroas e as coroas. Que estresse. Eu disse: Jesus, né? Eu disse para Alex, eu disse: tu chegou aqui na igreja, tu até que falava duas palavras, mas tu, ó, tu ficou para trás, agora tu está só na bateria. Então, irmãos, quando eu estava fazendo essa conexão, né, do mês dos céus abertos para que Deus derrame os dons, né, e cada detalhe, cada palavra que foi liberada. E uma das coisas, irmãos, que a gente sempre ensinou isso aos irmãos, e eu louvo a Deus por isso: aqui não tem estrela. A estrela aqui é Jesus Cristo. Aqui não tem estrela, não. Se você se colocar na posição, como o Evaldo falou, se você se permitir, Deus, Ele vai te usar. Agora, nunca esqueça disso. Essa foi uma das primeiras lições, irmão, que o meu pastor, ele me ensinou. Que na casa de Deus, no ministério de Deus, na igreja, não existe estrela. O pastor, irmão, não é estrela. Os levitas
eles não são estrelas. Não é porque Alain veio aqui que Alain é melhor do que você. Não é porque a Aline canta e ela está aqui que é melhor do que a irmã Neide que não veio estar aqui. Irmãos, aqui a estrela é Cristo. Quem tem que brilhar aqui, irmãos, é Cristo. A gente só precisa se colocar na posição. A gente só precisa dizer para Jesus: Jesus, toma minha vida, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. E assim, irmãos, a gente vai se surpreender como a gente se surpreendeu hoje, né? Há tantos, desde quando o Silvio chegou aqui na igreja. Um dia o Silvio me chamou na casa dele e disse: pastor, o senhor não estranha meu jeito? Não, meu jeito é esse. E meu irmão, eu nunca estranhei seu jeito, não, meu irmão. Um dia Silvio estava, né, ele gosta de sentar ali, e ele ficou no culto de cabeça baixa, eu nem percebi, irmão. Aí, depois na semana ele me chamou: pastor, isso tudo. Ele falou: o quê, irmão? O senhor estava pregando, eu estava de cabeça baixa, mas eu estava ligado na palavra, eu não queria me desligar. Ele ligou: meu irmão, eu nem percebi isso. E aí você vê hoje, né, Deus rasgando o véu de dentro para fora, né, na vida de Silvio. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente não precisa de um na nossa testa para que as pessoas olhem no van espiritual. Você não precisa, meu irmão, ter um na sua testa para que as pessoas olhem para você e digam que você é espiritual. Não, você não precisa não. As pessoas vão ver na sua vida, na sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de lidar com seus filhos, a sua forma de lidar com sua esposa. As pessoas vão ver se Deus é na sua vida ou não. Não precisa, meu irmão. Não precisa você vestir, né, uma gravata, um paletó, para você: eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meu irmão. As pessoas vão ver o fluir de Deus na sua vida, nos mínimos detalhes. Tem muita gente, irmãos, que nem aparece aqui, né? Irmã Dalvinha, a irmã Dalvinha, ela sempre diz, na igreja a gente tem foto de todo mundo. Agora procura uma foto da irmã Dalvinha. Ela diz: pastor, eu não gosto de tirar foto. As fotos que vocês têm aí, que são poucas, não sei quem tem de irmã Dalvinha, foi que ela não estava prestando atenção, né? Mas as pessoas, né, elas percebem Deus na vida da irmã Dalvinha do jeito dela. Olha, meu irmão, e deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa, a cada dia, ser imitador de Jesus. A gente pode até ter um jeito, uma forma do outro, né? Pegar o jeito, uma forma, mas o nosso maior exemplo é Cristo. O nosso maior exemplo é Jesus. Então, meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Deus vai te usar da tua forma. Deus vai te usar do teu jeito. Deus vai te lapidar, né? Como você se apresenta na vida para Ele, se apresenta na casa dele. Então eu louvo a Deus, irmãos. Meu coração está muito grato. E uma outra coisa, irmãos, antes da gente ler, eu só vou ler uma palavra que Deus ministrou ontem no meu coração. Eu não vou pregar, mas uma outra coisa que Deus ministrou no meu coração, né? Evaldo até falou sobre isso. Quando a gente falou aqui a primeira vez de 12 horas de oração e de adoração, tantas pessoas achavam tão difícil isso. Ixi, o pastor está inventando isso para a pastora, ficar 12 horas na igreja. Meu irmão, já passou.
Já estou pensando no próximo. Já passou e você não tem a dimensão do nível de cura, de restauração que você recebeu hoje. A dimensão, irmãos, de cura, de restauração que você recebeu hoje, você não tem dimensão. Então, irmãos, né, a gente precisa entender isso. Às vezes, né, como é bom a gente pegar a nossa família e ir para a praia, né? A gente vai para a praia com a família da gente, e a gente chega na praia de manhã. Tem gente que só sai da praia quando escurece, toma banho de noite. Não tem nenhum mal nisso. Eu não estou falando isso. Deus deixou a natureza para a gente desfrutar, né? Mas olha que propósito. Você reservar 12 horas do seu dia diante de um mundo tão corrido que a gente vive, para a gente orar, para a gente adorar, para a gente estar em comunhão, para a gente partir o pão. Eu falava para o pastor Geis, o ministério de Jesus, irmãos, se resumiu em estar em comunhão. Todo o ministério de Jesus foi resumido em estar em comunhão. Jesus amava estar em comunhão. Jesus amava estar ao redor da mesa. Jesus amava estar com as pessoas, com gente. Jesus gostava de cheiro de gente, né? Então, meu irmão, entenda cada propósito que Deus coloca na vida da igreja, e nada é em vão. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, se você conseguiu, né? Olha a experiência de Vivi e de Alan. Eles viveram uma experiência de 24 horas. A gente viveu hoje uma experiência de 12 horas na casa do Senhor, na presença do Senhor, se alimentando. Cada hora Deus dando uma direção, cada hora Deus dando uma palavra, a cada hora Deus nos exortando, porque isso é a vida cristã. Cada hora Deus dizendo: olha, meu filho, é assim, é desse jeito. Cada hora Ele dizendo assim: olha, tira essa carga, essa mochila, esse peso das tuas costas. Quantas pessoas, irmãos, vão sair daqui leves? Porque tirou um peso muito grande das costas. Então, meu irmão, eu louvo a Deus porque, sem eu programar, chegou o dia do culto do perdão. Amém. Mas, se aconteceu alguma coisa, meu irmão, pode ser com um pastor, pode ser com uma pastora, né? Seja transparente. Chegue para o seu irmão e fale. Hoje, um dos grandes problemas, pastor Jesus, nas igrejas, é que as pessoas, muitas vezes, elas se acham no direito de não serem exortadas. Elas se acham no direito: ah não, o pastor me exortou, eu não vou fazer parte mais daquela igreja não. Quem age dessa forma, irmãos, é menino na fé. Quem age dessa forma está procurando leite onde tinha que procurar água. Estou dizendo que você é menino, não, filho. Eu estou falando que quem não tem maturidade de ouvir uma exortação e diz que vai sair da igreja por isso, é menino na fé. É menino na fé. Ainda não cresceu, não amadureceu. Qual é a criança que o pai e a mãe nunca vai exortar? Se tem uma criança no mundo que o pai nunca exortou e nunca, chamou a atenção mais a mãe, é um monstro. Todos nós aqui já fomos chamados a atenção pelos nossos pais. E isso, meu irmão, não te matou nunca. Isso não te fez pior do que ninguém. Então, se houve algo, meu irmão, chegue para o seu irmão, converse. Tenha maturidade. Meu irmão, eu não gostei da forma como a irmã Carla falou comigo.
E ali, meu irmão, você vai tirar um peso das suas costas. Ali você vai tirar uma mochila das suas costas, né? Ali você vai muitas vezes entender o irmão, né? Ali você vai muitas vezes entender. Porque às vezes, irmãos, a gente se fere com o outro nem sabe, né? Eu estou chateado com a irmã Rita, mas a irmã Rita nem sabe, porque se ela soubesse, já tinha resolvido a parada. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez, meu irmão, entenda o propósito da igreja é trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos, como é o nome. É trabalhar para a sua maturidade. Então observem o quanto sua maturidade hoje ela cresceu. Porque você disse, olha, eu quero dedicar 12 horas do meu dia ao Senhor. Ele estava ali na oração falando para Deus. E tantas coisas aconteceram, tantos pensamentos aconteceram para ela não estar aqui. Mas Deus trouxe. E Deus sabe o que trouxe. Então, irmãos, eu queria que você colocasse aí Marcos, capítulo 6, a partir do 32. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo de barco, foram para um local. Qual local foi? Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto, e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmo de comer. Ao que lhes replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram: quantos? Então Jesus determinou-lhes que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva verde. E assim o fizeram, assentando-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, rendeu graças e partiu os pães. A seguir,
os entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. E foram alimentados quantos? 5.000. Você sabe, você já leu esse texto. E ontem eu pedi uma palavra ao Senhor para que pudesse compartilhar com vocês. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. A palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. E esse texto, irmãos, eu já li, eu já preguei várias vezes sobre esse texto. E ontem algo me saltou os olhos. E aquilo que me saltou os olhos foi que Deus, Ele leva muito a sério o propósito. Alan falou pela manhã sobre o poder da aliança. É verdade. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, aquela aliança ela foi eterna. É por isso que te alcançou e que me alcançou. A aliança que Deus faz, ela é inquebrável. Mas quando eu li esse texto saltou aos meus olhos a respeito de propósito. Como Deus leva a sério o propósito. E diante de tantos questionamentos, às vezes, que o pastor faz, um dia você vai saber quais são esses questionamentos. Eu fiquei nesse texto refletindo exatamente sobre isso. Eu falei, Deus, a comunidade Sementes é um propósito. Nós fizemos esse propósito, e eu sempre digo isso, para os irmãos que nasceram junto com a comunidade Sementes, que a comunidade Sementes é fruto do coração de Deus, mas principalmente do coração dos irmãos. Não foi fruto do coração do pastor Eliabe. O pastor Eliabe não idealizou a comunidade Sementes. Os irmãos fundadores sabem disso. Eu, o pastor Jesus, não idealizei a comunidade Sementes. A comunidade Sementes estava idealizada no coração de Deus e no coração dos irmãos, porque os irmãos se lembram. Os irmãos se lembram quando eu disse, irmãos, nós vamos levantar acampamento da CCI. E eu nunca esqueço de irmã Ciene. Irmã Ciene falou, pastor, você vai para onde? Eu disse, eu vou para casa. Pegar meus filhos e minha mulher, vou para minha casa. E ela disse, então a gente vai. Você lembra disso?
Então a gente vai para a sua casa. Então assim, essa palavra veio ao meu coração ontem, porque eu disse isso para Deus. Eu disse: Deus, a comunidade Sementes, ela tem um propósito. Ela nasceu no teu coração, ela nasceu no coração dos irmãos. E aí Deus me leva para esse texto. E esse texto, irmãos, fala que Jesus vai para um lugar deserto. Na minha tradução aqui, na King James, que apareceu ali, diz assim: um local despovoado. Em outras traduções diz um local deserto. E a Bíblia diz que Jesus vai para aquele local deserto, despovoado, mas Jesus vai com um propósito. Pastor, qual foi o propósito que Jesus foi ali? Jesus foi ali porque ele sentiu compaixão das ovelhas que andavam sem pastor. Jesus foi para aquele lugar deserto porque existia um povo sedento. Existia um povo que tinha fome e tinha sede de Deus. Jesus foi para aquele lugar deserto porque tinha pessoas ali que queriam conhecer a Deus, que queriam se aproximar de Deus. E o texto vai dizendo que quando ele chega ali, ele começa a ministrar aquelas pessoas. Ele começa a ensinar aquelas pessoas. Ele começa a trabalhar no caráter daquelas pessoas. E o texto vai dizer, no 35, que as horas se passaram. Olha que coisa. A pessoa é como o dia de hoje, né? A gente chegou aqui 7 e já está perto de 7. As horas se passaram. E a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, mestre, já está tarde e a gente não tem comida para essa multidão. A gente não tem alimento para essa multidão. E Jesus falou o quê? Dá-lhe voz de comer. Jesus olha para os discípulos e diz assim: alimentem essa multidão, deem comida a essa multidão. Os discípulos insistem: mestre, libera eles para que eles vá aos povoados, vá aos campos e comprem alguma coisa para comer. E aí o 37, Jesus insiste: provede-lhes vós mesmo de comer. E aí os discípulos disseram: Senhor, se a gente tivesse 200 denários, um denário, irmãos, era equivalente ao dia de um trabalhador naquela época. Então isso significa que teria que ter 200 dias de dinheiro, de trabalho, de suor, e não daria, os discípulos dizem, e não daria ainda para alimentar aquela multidão. E aí Jesus insiste mais uma vez: quantos pães vocês têm?
E aí foram verificar. E aí chegaram para Jesus e disseram: mestre, 5 pães e 2 peixes. E aí eu queria dizer para a igreja a direção da palavra que Deus me deu. Quando nós começamos a comunidade Semente, a gente só tinha vocês. A gente não tinha nada. Como a irmã Cida falou, tudo que a gente tem aqui foi depois do propósito de estarmos juntos e de nascer a comunidade Semente. E aí é que vem essa palavra. Deus ministrou no meu coração: filho, antes do recurso tem que vir um propósito. Eu vou repetir. Antes de Deus mandar o recurso, tem que vir um propósito. E Deus sabe, né? E Deus sabe de muitas dificuldades, irmãos, que a gente enfrenta. Às vezes a gente compartilha com a irmã Rita, né? A gente compartilha às vezes com o Evaldo, com os irmãos. E às vezes a gente fica questionando muitas coisas. Quando Deus liberou essa palavra para mim ontem, Ele disse: olha, meu filho, fica na tua. Antes do recurso tem que vir o propósito. Antes de alimentar aquela multidão, primeiro veio o propósito. Jesus foi para um lugar deserto. Jesus foi para um lugar onde as ovelhas estavam desgarradas, sem pastor, sem direção. Os discípulos estavam ali com Jesus, mas eles não tinham a dimensão, até aquela experiência do poder do propósito. E os irmãos sabem, né? Há tantos anos, desde quando a gente chegou aqui, esse lugar é uma bênção, irmãos. Esse lugar é uma bênção. Mas desde quando a gente chegou aqui, que a gente ora para que Deus nos dê um local definitivo, um local próprio. E às vezes eu olho para um lado, eu olho para o outro. Às vezes a gente gostaria de fazer outras coisas. Às vezes o coração da gente se inquieta. A gente faz aquilo que está nos nossos limites. E aí Deus, Ele acalmou, irmãos, o meu coração ontem com essa palavra. Ele disse: filho, antes do recurso vem o propósito. Isso aqui, irmãos, não é para a vaidade de ninguém. Isso aqui não é para me exibir. Isso aqui não é para a Daniela se exibir. Isso aqui não é para ninguém se exibir. Nós estamos aqui com um propósito. É o que eu sempre digo, irmãos. Não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos aqui com um propósito. Esse propósito, ele vai se cumprir. Posso ouvir amém? Amém. Ele vai se cumprir. E Deus disse para mim: filho, se prepara, fala para a minha igreja, que quando a gente permanece firme no propósito, eu vou trazer os recursos. Amém.
Irmãos, você olha para esse texto, os discípulos viajaram. Os discípulos viajaram. Eles foram buscar uma conta de 200 dias de um trabalhador para comprar comida que não daria para todo mundo. E o recurso estava onde, irmão? Onde é que estava o recurso? Onde é que estava o recurso, irmão? Estava lá dentro. Estava na mão deles. Às vezes, meu irmão, o recurso está na tua mão. Às vezes o recurso está numa ideia que Deus vai te dar. Às vezes o recurso, meu irmão, é algo que Deus vai mover no ímpio. A palavra que Alan leu de manhã, Isaías, que Deus traria os tesouros escondidos. Nós comeríamos do melhor desta terra. E aí eu quero chegar hoje. Irmãos, isso aqui não foi apenas 12 horas de oração e de adoração, foram 12 horas de treinamento. O irmão Van chegou agora de tarde. Ele disse: ó, pastor, a empresa marcou um treinamento no dia de hoje. Eu disse para ele: meu irmão, você é um funcionário tão bom que a empresa marca um treinamento dia de domingo para você. E essa palavra, meu irmão, Deus está dizendo para a igreja: olha, igreja, eu estou preparando. Isso aqui hoje, meu irmão, foi uma preparação. Isso aqui hoje foi uma preparação para aquilo que Deus vai colocar na tua mão, para aquilo que Deus vai colocar na vida da igreja. E essa palavra que Evaldo usou, maturidade, é algo muito sério. Quando você tem algo e você não tem maturidade para ter, você joga fora. Quando você tem algo e você não tem maturidade, você joga fora. Tem muita gente que não tinha maturidade para ter dinheiro quando teve, perdeu. Tem muita gente que não teve maturidade quando teve um ministério e perdeu. Tem muita gente que não teve maturidade na família e perdeu. O que Deus estava ensinando aos discípulos aqui é que o propósito vem antes. O propósito, meu irmão, não é dinheiro. O propósito é vida. Jesus não estava preocupado aqui com dinheiro. É como o Alan falou de manhã. Esse negócio chamado dinheiro, meu irmão, é uma coisa que às vezes a gente tem muito problema, porque a gente se torna escravo dele. Você tem que ser senhor do seu recurso e não escravo dele. Jesus estava ensinando isso para os discípulos. Olha, vocês estão pensando de forma errada. Vocês estão pensando de maneira equivocada. 200 dias de um trabalhador, enquanto o recurso está na mão de vocês, enquanto o recurso está no meio de vocês. Então Deus está dizendo para mim, para você, para a igreja hoje. Essa é uma palavra que Deus me deu, irmãos, diante de tantos questionamentos, mas é uma palavra para a igreja.
para a comunidade Sementes, que antes de qualquer coisa, meu irmão, vem um propósito. Quando você coloca um propósito, Deus vai mover o que Ele precisa mover para que o propósito se cumpra. Quando você coloca um propósito diante de Deus, não é só um curso na faculdade. Quando você coloca um propósito diante de Deus, não é só um emprego. Quando você coloca um propósito diante de Deus, não é só uma viagem. Quando você coloca um propósito diante de Deus, como o pastor James falou, não é só ir comprar pão. Quando você coloca um propósito diante de Deus, o mais interessado em honrar esse propósito é Ele. Ele pergunta: o que vocês têm? 5 pães e 2 pães. Sabe o que Deus ministrou no meu coração, meu irmão? Para Deus liberar recurso na sua mão, na sua vida, na vida da igreja, você precisa valorizar o que você tem. Você precisa valorizar o que você tem. Essa bicicleta velha, esse carro velho. Deus está dizendo assim: olha, estabelece o meu propósito e valoriza o que você tem. Seja grato, meu irmão, pelo que você tem, né? Maneje toda boa vontade de vir para a igreja, né? Alguns irmãos já ajudaram, já levaram a irmã Neide, e a irmã Neide sempre persistente, sempre fiel. E domingo passado ela chegou aqui para apresentar ao Senhor, né? A bênção que Deus deu a ela. Ela vir para a igreja de uma forma mais confortável. Então, meu irmão, se só tem 2 pernas, agradece a Deus pelas 2 pernas. Porque Deus pode te dar 2 pneus, Deus pode te dar 4, Deus pode te dar a carreta que o careca dirige. Mas agradece pelo que você tem. Seja grato a Deus pelo que você tem. E eu disse a Deus, eu louvo a Deus por esse lugar. Mas eu não posso me conformar, irmãos. A igreja não pode se conformar com esse lugar. Mas antes de qualquer coisa vem um propósito. E aí o segredo, depois da gente valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que está em nossas mãos, Jesus pede a eles. Jesus pede que os traga. E Jesus manda eles fazerem uma coisa: se organize. Deus não vai liberar recurso se você estiver todo desorganizado. Você vai jogar fora, você vai desperdiçar. Está na Bíblia, irmão, né? Alain, contador, né? Daqui uns dias é advogado. Ele conhece muito de administração. E ele sabe o poder da organização. Às vezes você não pode ter recurso, mas se você for organizado, o recurso vai aparecer em algum lugar que está escoando ali. E aí Jesus fala com os discípulos: se organizem. E os discípulos pegam aquela multidão de quantas pessoas eram? 5.000. Só homens. Isso aqui é só homens.
Aí eu pergunto aqui tem mais homem ou tem mais mulher? Todo lugar mesmo. No mundo, tem mais homem do que mulher. E na igreja era diferente. Mas lá, só tinha 5.000 homens, fora mulher e menino. Olha quanto menino tem aqui. E está nascendo mais. Sofia está na área. Zoe está na área ali. Zoe está na área. Mas Jesus falou para eles: se organizem. E Deus nos trouxe aqui, irmãos, nessas 12 horas, para a gente se organizar. Se organize, meu irmão. Organiza a tua casa, a tua família. Organiza a igreja. Organiza o teu trabalho. Organiza a tua faculdade, a tua escola. Organiza, aquilo que você faz. Porque o recurso vai vir. O recurso vai vir. Mas antes, se organizar. E aí depois que se organiza, olha o que ele diz aí, se organiza em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Aí olha o que Jesus faz no 41. O 41 está dormindo, né? Jesus faz no 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Bota aí, meu filho, acorda, bota aí. Ele é assim mesmo, ele dorme. Quando todo mundo está acordado, ele está dormindo. Quando todo mundo está dormindo, ele está acordado, né, Carlão? É o 41, filho. Já está terminando. Ele já vai para casa. Falta só 13 dentro do prazo, dentro do prazo. Falta 13 minutos. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, fez o quê? Bora ler, irmãos? Vamos lá? E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos ao céu, e deu graças e partiu os pães. A seguir, entregou aos seus discípulos para que os servisse ao povo. Da mesma maneira, repartiu os peixes em toda a multidão reunida. Ele pegou e levantou os céus, deu graças, 5 pães, 2 peixes, distribuiu para uma multidão. Se você quer ser bem sucedido em alguma área da sua vida, viva o propósito primeiro. Viva o propósito. O recurso é com ele. O recurso é ele que manda. Deus me fez lembrar lá atrás. A gente não tinha nada. A nossa comunidade é composta de pessoas simples e humildes. Isso não quer dizer nada. Isso não é empecilho para o recurso que ele vai mandar. 5 pães e 2 peixes. Foi necessário para atestar o propósito. Qual era o propósito? Ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas,
nos preparar para a gente viver o nosso propósito. Esse é o recurso com Ele. Vive o propósito de Deus. O recurso é com Ele. Quem multiplicou não foram os discípulos. Quem multiplicou foi Ele. Sabe por quê? Porque se tem alguém que viveu o seu propósito, esse alguém foi Jesus. E como igreja, precisamos viver o propósito. Viva o propósito. E Ele vai mandar o recurso que você precisa. Deus disse isso para mim. E Ele está dizendo para a igreja, comunidade de sementes, viva o meu propósito. Eu vou mandar o recurso. Eu vou levantar para que todos saibam, vejam e considerem que a mão do Senhor